Dá uma olhada aqui dentro do BTG a rentabilidade que alguns CDBs estão pagando, né? A gente tem CDB de IPCA mais 6,9, IPCA mais 7,30 e aí fica aquela dúvida, né? Por que esse título tá pagando tanto? Porque é uma rentabilidade muito boa, né? Por que ele tá pagando tanto? Faz sentido a gente investir nesse título? E pra gente tomar uma decisão se faz sentido ou não, primeiro a gente precisa entender o que fez esse título tá remunerando isso tudo e por que escolher um título como esse ao invés de escolher outro? Ou por que escolher outro ao invés desse que tá pagando tão bem assim? É isso que eu quero te explicar ao longo desse vídeo. Quais são os pontos de atenção, os cuidados que você tem que ter na hora de tomar uma decisão de investimentos em um título como esse, de IPCA mais 7,30. O que você precisa analisar? Então eu separei aqui algumas coisas pra gente falar, né? Primeira coisa, você tem que ficar atento, é o risco do banco emissor. Então quando a gente tá olhando aqui, a gente tá usando a plataforma do BTG e a gente consegue investir no CDB, por exemplo, do Banco Fibra, do Banco Pan, do Banco Pine e vários outros bancos que estão oferecendo rentabilidades próximas a essa. Então, por mais que você esteja usando a plataforma do BTG nesse caso, ou então a plataforma da XP ou qualquer outra corretora, você não está com o risco do seu dinheiro no BTG. Você está emprestando o seu dinheiro para esses bancos específicos. Ou seja, o seu dinheiro está lá naquele banco. Se o BTG quebrar, por exemplo, o que é muito improvável de acontecer neste momento que a gente está gravando esse vídeo, o seu dinheiro está protegido naquele outro banco. É só você fazer a transferência de custódia. Mas se o banco que você emprestou o seu dinheiro quebrar, aí você vai ter que acionar, por exemplo, o FGC para recuperar esse investimento. Então a primeira coisa é analisar o risco daquele banco que está emitindo aquele título. Será que ele tem capacidade de honrar com os pagamentos que ele está pegando dinheiro emprestado? Será que ele consegue de fato entregar aquela rentabilidade? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você analisar o prêmio que aquele título está pagando em relação, por exemplo, ao Tesouro Direto. Então se a gente olha aqui dentro do site do Tesouro Direto hoje, a gente consegue ver que títulos próximos ali àquele vencimento de 2029, 2030, o Tesouro IPCA 2029 está pagando IPCA mais 6,13. E aí a gente tem um prêmio, por exemplo, de 0,8 até 1, alguma coisa acima do que o Tesouro está pagando. Então, dado esse número que a gente tem de 1% em média ali acima do que o Tesouro está pagando, será que compensa o risco? De acordo com o risco que você analisou no primeiro tópico que a gente falou, será que esse risco compensa para ganhar 1% a mais do que você estaria ganhando no Tesouro? Isso é subjetivo, isso varia de perfil para perfil. Tem gente que busca aumentar a rentabilidade mesmo sabendo que o risco está aumentando. E tem gente que quer buscar a maior segurança possível, mesmo que isso implique em uma rentabilidade menor. Então depende de você. Dado o risco que você analisou daquele banco, a chance do banco quebrar, a chance de você precisar eventualmente acionar o FGC em troca daqueles 1% a mais de rentabilidade, para você compensa? E se compensar, o que eu te recomendo, dependendo do banco que você estiver emprestando o seu dinheiro, aqueles bancos pequenos a médios, é você ficar de fato dentro do limite do FGC. É você não colocar muito dinheiro para você não correr o risco de o banco quebrou e você não consegue recuperar todo aquele seu patrimônio. Deixa ali no máximo 250 mil reais, se for o seu caso, se você tiver esse patrimônio, dentro de um título como esse. Por quê? Aí você está garantido. E o quarto ponto que a gente tem que mencionar aqui, o quarto ponto de atenção é, você pode deixar o seu dinheiro preso, por exemplo, até 2028, 29, 30, que é o prazo de vencimento desses títulos que a gente está falando aqui. Por quê? Para você conseguir uma rentabilidade dessa, muito acima do que, por exemplo, a gente teria num título de liquidez diária, será que você pode deixar o seu dinheiro preso durante tanto tempo assim? Será que você corre o risco de precisar desse dinheiro antes? Porque se você precisa do dinheiro antes, vai ter que vender antes, pode sofrer marcação ao mercado. Então, só invista num título como esse se você tiver certeza que o seu presente está garantido e que você consegue, de fato, deixar o seu dinheiro preso durante ali 5, 6, 7 anos. Beleza, falamos aqui de alguns pontos de atenção que você precisa ter antes de tomar essa decisão. Mas agora a gente precisa entender também por que esse banco está pagando, de fato, IPCA mais 7, IPCA mais 7,30. O que faz o banco remunerar a essa taxa? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o Tesouro Direto está pagando IPCA mais 6 aproximadamente ali, IPCA mais 6,15. Ou seja, só faz sentido você tirar o seu dinheiro do Tesouro Direto para comprar qualquer outro título se esse outro título tiver um prêmio. Ou seja,
para justificar os investidores saírem da segurança para arriscar mais, saindo do tesouro, que é sólido, para comprar um título de um banco pequeno e médio, teria que trazer uma rentabilidade adicional, um prêmio pelo risco que está sendo corrido. Isso a gente até falou lá no início do vídeo, mas a dúvida que a gente tem que ter agora para ser respondida é: por que o tesouro está pagando IPCA mais 6? E aí existem vários motivos que explicam e podem trazer uma rentabilidade como essa lá no tesouro. E talvez um dos principais, que meio que vai condensar e consolidar todos os motivos adicionais em um gráfico, é a curva de juros. Então, se a gente pega a curva de juros no momento que eu gravo esse vídeo, aqui no dia 4 de junho de 2024, esse é o comportamento da curva às 9h30 da manhã. Ou seja, o mercado está esperando que, a partir de 2025, os juros futuros vão subir. E isso mostra pra gente qual que é a expectativa do mercado para a taxa de juros média para cada um desses prazos. Então, se a gente pega ali em 2029, 2030, aqui em 2030 a gente tem uma expectativa de 11,75% de média da taxa Selic acumulada até lá. Ou seja, comprando um tesouro Selic da vida, o mercado espera que hoje a tendência é que você tenha 11,75% de rentabilidade. Obviamente, por ser um título pós-fixado, isso não é certeza que você vai ganhar isso. Você só teria certeza se você comprasse um título pré-fixado, mas essa é a expectativa no momento atual. Se a gente compara a expectativa no momento atual com a expectativa do mercado para a mesma curva de juros em momentos diferentes, o que a gente teria? Essa curva verde aqui é a curva DI no dia 25 de abril, a curva laranja é no dia 12 de fevereiro e a curva hoje é essa curva cinza. Ou seja, do dia 12 de fevereiro até o dia 25 de abril, a curva já subiu para a maioria dos vencimentos e para hoje ainda, do dia 25 de abril até agora, no início de junho, a curva subiu um pouco mais. Isso reflete o quê? A expectativa do mercado em relação à inflação ali e, consequentemente, acredita que o governo vai ter que manter a taxa de juros num patamar mais elevado durante mais tempo. Então, a gente consegue ver aqui que, para a mesma data que a gente estava analisando, que vai ter uma rentabilidade média de 11,74%, 2 meses atrás o mercado esperava que ia ser 11,57%. Então já subiu um pouco e isso vale para todos os vencimentos. E aí o que a gente vê, né? Se a gente pega essa rentabilidade aqui de 11,74% para mais ou menos 2030 e compara com a taxa de juros que o Tesouro IPCA está pagando de 6,15%, e a gente faz a comparação das taxas, diminui uma da outra ali, pegando 1 mais a taxa do DI dividido por 1 mais a taxa pré-fixada ali acima da inflação, a gente consegue ver qual que é a inflação implícita dentro desse título. Então a gente consegue ver que a inflação implícita, que nada mais é do que o tanto que o mercado está projetando, precificando para a inflação acumulada de hoje até aquela data específica. E aí a gente consegue ver que o mercado está esperando uma inflação média ali de 5%, um pouco mais. E se a gente compara essa inflação que o mercado está projetando com a meta de inflação do Banco Central, que foi determinada pelo Conselho Monetário Nacional, que está ali na casa dos 3%, a gente consegue ver que o mercado acredita que talvez o Banco Central não vai de fato conseguir cumprir a meta. Na verdade, tem um prêmio ali de 2% e alguma coisa em relação àquela meta. Por quê? Por vários motivos. Política econômica, tudo que está acontecendo aqui no Brasil, gastos do governo, enfim. Vai ter no final do ano também a troca do presidente do Banco Central. Isso tudo reflete na inflação, que consequentemente reflete na taxa de juros, e isso faz com que o preço e a rentabilidade dos títulos altere também. Mas lembrando que se você compra um título como esse, você segura até o vencimento, essa oscilação de preços não vai impactar o preço do seu título. Você vai ganhar exatamente o que foi contratado. Então, qual que é a chance de você perder dinheiro em um título como esse? Primeiro, você emprestou o seu dinheiro para um banco específico e o banco pode quebrar. Se isso acontecer, você tem até R$250 mil de limite lá no FGC para recuperar o seu dinheiro. Se você investir mais do que 250 mil, você não vai recuperar a parcela que exceder esse valor. Então deixe seu dinheiro investido só até o limite do FGC, porque você está um pouco mais protegido nesse caso. E segundo, você tem a chance dos juros continuar subindo, a curva de juros continuar subindo e essa projeção
projeção que a gente viu aqui de 11,74, que é maior do que o 11,57, que é maior do que os 10,4 que estava lá em fevereiro desse ano, se a curva de juros para esse vencimento continuar subindo e você quiser vender o seu título antes do prazo, o que vai acontecer? Como essa taxa subiu e você prefixou aquela taxa em um momento inicial, o preço do seu título vai desvalorizar e aí você perde na marcação a mercado. Mas, de toda forma, eu acho que é um risco que faz sentido a gente correr, não exatamente nesses bancos específicos que eu falei no vídeo, mas essa taxa de 6, alguma coisa, principalmente no Tesouro IPCA, e dependendo do banco que tiver um prêmio adicional ali em relação ao Tesouro, eu acho que faz sentido, é uma taxa que faz sentido pensando no longo prazo por conta dessa assimetria. Pode continuar subindo? Pode, mas tem muito mais espaço para baixo do que para cima, considerando um cenário normal da economia. Se a gente considerar que vai tudo por água abaixo por conta da troca do presidente do Banco Central, por conta dos gastos do governo e tudo mais, aí de fato pode ser que aumente. E isso se você quiser vender antes do vencimento. Mas segurando até o vencimento já é uma rentabilidade muito boa. Então, por mais que daqui para frente a taxa continue subindo, a taxa de juros, a curva de juros, isso faça com que você encontre um IPCA mais 8, um IPCA mais 9, aí você pega mais dinheiro e compra mais título. Não é porque o seu título desvalorizou que você vai deixar de investir em uma taxa de IPCA mais 7, porque é uma taxa bem interessante. Então, segurando até o vencimento faz muito sentido, principalmente o Tesouro. Gente, IPCA mais 6 no Tesouro é algo muito bom, é um sonho pensando no longo prazo. Então, se faz sentido você prender esse dinheiro porque você tem condições de deixar ele preso no longo prazo, eu acho que sim, é uma oportunidade de você buscar uma rentabilidade boa sem aumentar o risco da sua carteira. Lembrando que você precisa diversificar os seus investimentos também, não investir todos os ovos na mesma cesta, e você precisa saber como você toma as melhores decisões de investimento, e você pode fazer isso clicando no primeiro link da descrição, que você vai ter acesso ao meu treinamento completo de todo o mercado financeiro para você conseguir criar a melhor carteira de investimentos para você e de acordo também com os seus objetivos. Então, se faz sentido para você, só clicar no primeiro link da descrição que vai ter mais informações e eu te vejo lá. Um grande abraço e até a próxima.